Queridos alunos da EBD, sejam bem-vindos à nossa segunda lição deste trimestre. Hoje vamos explorar uma história incrível de fé, lealdade e redenção. O livro de Ruth é mais do que uma simples narrativa. É uma verdadeira joia na Bíblia, cheia de lições valiosas para nossas vidas. Este trimestre, nosso foco é entender profundamente este livro maravilhoso. Vamos começar remontando o contexto histórico. Imagine um tempo difícil na história de Israel, o período dos juízes, marcado por crises e desafios. É nesse cenário que encontramos Ruth, uma moabita, e Noemi, sua sogra israelita. A história delas nos ensina sobre a providência divina e o amor inabalável. Em seguida, vamos analisar a organização do livro, desde a partir de Noemi para Moabe, a decisão corajosa de Ruth de segui-la de volta a Belém, até o desfecho surpreendente com Boaz. Cada capítulo revela algo profundo sobre o caráter de Deus e sua fidelidade. E finalmente, vamos descobrir o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Essa história nos mostra que, mesmo em tempos de dificuldade, Deus está trabalhando nos bastidores para nos redimir, nos abençoar. A lealdade de Ruth, a bondade de Boaz e a restauração de Noemi são um reflexo do amor redentor de Deus por nós. Prepare-se para ser inspirado e encorajado enquanto desvendamos juntos as profundezas do livro de Ruth. Esta lição promete enriquecer sua fé e sua compreensão da palavra de Deus. O texto áureo se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo 1, que vai nos falar: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Esse versículo nos coloca no contexto histórico do livro de Ruth. Ele nos fala de um tempo de crise, quando uma fome severa forçou Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos a deixarem sua terra natal, Belém de Judá, e irem para Moabe. Esse movimento, motivado pela necessidade, é o ponto de partida para uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. Esse texto nos lembra que muitas vezes somos levados a jornadas inesperadas devido às circunstâncias da vida. No entanto, é nessa jornada que encontramos oportunidade para ver a mão de Deus trabalhando de maneira surpreendente. Verdade prática: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Essa verdade prática é uma poderosa lembrança de que nossa fé não nos protege de enfrentar dificuldades. Elimeleque e sua família eram pessoas de fé, mas ainda assim enfrentaram a fome, a necessidade de deixar sua terra. No entanto, o que faz a diferença é como reagimos a essas crises. A história de Ruth nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, devemos permanecer fiéis a Deus, confiando que Ele está no controle e proverá para nós. É essa confiança na providência divina que nos sustenta e nos guia. Então, enquanto estudamos o livro de Ruth, lembremos que as crises podem ser momentos de transformação e crescimento espiritual, se mantivermos nossa fé e confiança em Deus inabaláveis. Aqui estão os 3 objetivos que vamos explorar junto. O primeiro é fazer a análise da organização do livro de Ruth. Vamos decifrar como este livro é estruturado e entender cada parte desta narrativa envolvente. O segundo objetivo é remontar o contexto histórico do livro de Ruth. Iremos voltar no tempo para entender o cenário histórico em que essa história se desenrola, enriquecendo ainda mais nossa compreensão. O terceiro objetivo é apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. No final, vamos descobrir a mensagem poderosa e o propósito profundo que o livro de Ruth tem para nós. Se você está pronto para descobrir as riquezas dessas histórias, fique comigo até o final. A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Vamos explorar as lições que esse trecho
nos traz, começando com uma advertência e seguindo para uma aplicação pessoal. Este trecho da Escritura nos coloca diante de uma série de eventos trágicos da vida de Noemi e sua família. Ao enfrentar a fome em Belém, Elimeleque decide levar sua família para Moabe. No entanto, essa decisão resulta em uma sequência de perdas dolorosa, a morte de filhos e, posteriormente, dos filhos de Malom e Quilion. A advertência aqui é sobre as decisões que tomamos em tempos de crise. Elimeleque saiu de Belém buscando alívio imediato na fome, mas acabou enfrentando consequências devastadoras. Muitas vezes, em momentos de dificuldades, podemos ser tentados a tomar decisões precipitadas, baseadas no desespero ou no medo, sem buscar a direção de Deus. Devemos lembrar que as nossas escolhas podem ter impacto profundo e duradouro, não apenas para nós, mas para aqueles que amamos. É essencial buscar a orientação de Deus em cada decisão, confiando que Ele tem um plano maior, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Agora vamos pensar em como podemos aplicar essa passagem à nossa vida diária. Essa passagem nos desafia a refletir sobre como reagimos às crises em nossas vidas. Quando enfrentamos dificuldades, seja na saúde, nas finanças, no relacionamento ou em outras áreas, é natural sentir medo e incerteza. No entanto, a história de Noemi nos lembra que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Deus não nos abandona. Noemi ficou desamparada, sem marido e filhos. Mas essa não foi o fim da sua história. Deus tinha um plano redentor que ela não podia ver naquele momento. Da mesma forma, devemos confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas. Mesmo quando tudo parece perdido, nossa tarefa é permanecer fiéis, buscar sua orientação e confiar em sua providência. Então, que possamos aprender com Noemi a perseverar na fé, mesmo nas adversidades, e a esperar no Senhor, sabendo que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Introdução. O livro de Ruth se destaca por sua beleza literária e profundidade espiritual. Ele narra uma história de amizade, amor e redenção, mostrando como Deus trabalha em meio das crises para cumprir seus desígnios. Através de Ruth, vemos Jeová Jireh, o Deus que provê. A leitura de Ruth, capítulo 1, nos mostra como uma decisão tomamos em tempos de crise pode ser consequências sérias. Elimeleque levou sua família para Moabe em busca de alívio imediato, mas isso resultou em grandes perdas. Devemos ter cuidado para não tomar decisões precipitadas, baseadas no desespero, e confiar no seu plano, mesmo em tempos difíceis. Ao enfrentar crises, é natural sentir medo e incerteza, mas a história de Noemi nos lembra que Deus nunca nos abandona. Devemos confiar que Ele está trabalhando em nossas vidas. Mesmo quando tudo parece perdido, nossa tarefa é permanecer fiel, buscar sua orientação e confiar em sua providência, sabendo que Ele pode transformar nossas tristezas em alegria e nossas perdas em ganhos. Ponto 1 da lição: a organização do livro. Subtópico 1. Na Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão da Tanakh, chamada Ketuvim escritos. Esta seção inclui 11 livros, entre eles os Megilot, 5 rolos, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté. Ruth é tradicionalmente lido durante o Shavuot, Pentecoste, a festa da colheita, por narrar fatos ocorridos desse período. Uma advertência desse subtópico: assim como Ruth foi lido durante o Shavuot para relembrar eventos históricos importantes, devemos valorizar e aprender com as tradições e celebrações que nos conectam à história e fé do nosso povo. Negligenciar essas práticas podem nos privar de compreender profundamente a obra de Deus em nossas vidas. Uma aplicação pessoal: assim como Ruth e Noemi vieram e celebraram o Shavuot em comunidade, devemos buscar conexões significativas com nossa fé e tradição. Participar ativamente das festividades e rituais pode fortalecer nossa identidade espiritual e cultural. Subtópico 2. Na Bíblia cristã. O Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto por 4 seções: Pentateuco,
poéticos, históricos e proféticos. Ruth é categorizado como um livro histórico, com uma beleza poética notável. O livro, escrito em hebraico clássico, está organizado em 4 capítulos e contém 85 versículos, explorando profundamente a vida dos personagens. Uma advertência desse subtópico: a profundidade poética e a riqueza histórica de Ruth pode ser facilmente perdidas se lido superficialmente. Devemos dedicar tempo para compreender o contexto e os detalhes que revelam a importância, lições espirituais e morais. Uma aplicação pessoal: assim como Ruth revela profundidades poéticas e históricas, devemos buscar compreender nossa própria fé de maneira profunda e reflexiva. Isso nos ajuda a crescer espiritualmente e aplicar princípios bíblicos em nossa vida diária. Subtópico 3. Autoria e data. Há diversas opiniões sobre a autoria e data do livro de Ruth. Samuel é considerado o autor mais provável. Conforme o Talmud, a referência de Jessé a Davi sugere que o autor conhecia esses personagens, apontando para Samuel. O livro provavelmente foi escrito no início do período da monarquia de Israel, por volta do século X a.C. Uma advertência: embora haja opiniões variadas sobre a autoria e data, é importante não se perder em discussões acadêmicas, sem aplicar as lições espirituais e morais que Ruth oferece. Devemos focar na mensagem central do livro, que transcende questões históricas e literais. Uma aplicação pessoal: a incerteza sobre a autoria e data nos lembra que a fé vai além da evidência histórica. Assim como os personagens de Ruth confiaram na providência divina, devemos confiar em Deus, independentemente das circunstâncias e dos debates intelectuais. Ponto 2 da lição: o contexto histórico. Subtópico 1. No tempo dos juízes. O evento de Ruth ocorreram entre gerações antes de Davi, no período dos juízes, que durou mais de 3 séculos. Foi uma época de anarquia, apostasia e infidelidade do povo hebreu, caracterizada pela fase cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17, versículo 6. A advertência desse subtópico é que o período dos juízes é lembrete poderoso das consequências da falta de liderança espiritual e moral. A anarquia resultante levou a grandes tragédias para o povo de Israel. Devemos aprender com esses erros históricos e buscar direção e sabedoria em Deus para nossas vidas. Uma aplicação pessoal desse subtópico: assim como Ruth e Noemi viveram em tempos de desafio espirituais e sociais, enfrentamos nossos próprios períodos de incerteza e desafios. Devemos permanecer fiéis a Deus, mesmo quando parece que o mundo ao nosso redor está em caos. Subtópico 2. Secularismo, hedonismo e idolatria. Após a morte de Josué, uma geração sem profunda comunhão com Deus surgiu, levando Israel a adotar os estilos de vida pecaminosos e a idolatria dos cananeus. A falta de liderança espiritual madura causou grandes tragédias morais e espirituais. O culto a Baal e a Astarote trouxe imoralidade e idolatria para a nação hebreia. Uma advertência desse subtópico: a história de Ruth nos lembra das consequências desastrosas do secularismo, hedonismo e idolatria. Quando abandonamos os princípios divinos e adotamos os valores do mundo ao nosso redor, corremos o risco de perder nossa identidade espiritual e enfrentar sérias consequências morais e espirituais. Uma aplicação pessoal: assim como Ruth e Noemi permaneceram fiéis a Deus em meio à apostasia ao seu redor, devemos nos manter firmes em nossa fé e compromisso com Deus, mesmo quando pressionados pelo secularismo e hedonismo na cultura moderna. Subtópico 3. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel vulnerável aos inimigos, que os oprimiram repetidamente. O povo clamava a Deus, que levantava juízes, libertadores militares, para livrá-los, como Otniel, Baraque e Gideão. Apesar da infidelidade, Deus sempre ouvia e respondia ao clamor de seu povo, mostrando sua misericórdia.
A advertência aqui desse subtópico: a história dos juízes e a resposta de Deus ao clamor de seu povo são um lembrete poderoso de como a infidelidade espiritual pode levar à opressão e ao sofrimento. Devemos estar atentos para não nos afastarmos de Deus em busca de nossos próprios interesses e prazeres. Por isso, nos torna vulnerável ao ataque espiritual. Da mesma forma que Deus respondeu ao clamor do povo em Israel, enviando juízes para libertá-los, Ele também ouve nossas orações. Hoje, devemos confiar em sua fidelidade e misericórdia, buscando sempre viver em comunhão com Ele e seguindo seus caminhos, mesmo em tempos de adversidades. Ponto 3 da lição: propósito e mensagem. Subtópico 1: o cetro de Judá. O principal propósito do livro de Ruth é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Gênesis 49:10 diz que o cetro não se afastará de Judá até que venha Siló. A genealogia de Davi legitima seu direito ao trono, destacando a promessa feita a Abraão através de Judá. A advertência desse subtópico é: o livro de Ruth nos lembra da importância da fidelidade de Deus às suas promessas ao longo da história. Ele cumpre seus desígnios soberanos sob quando as circunstâncias parecem adversas ou improváveis. Devemos confiar na soberania de Deus em nossa própria jornada, sabendo que Ele continua a conduzir os eventos de acordo com o seu plano perfeito. Aplicação pessoal desse subtópico: assim como Deus usou a história de Ruth para estabelecer a genealogia de Davi e eventualmente o nascimento de Jesus Cristo, podemos confiar que Ele está trabalhando em nossas vidas. Para cumprir seus propósitos, devemos permanecer fiéis e obedientes, mesmo em tempos de incerteza, confiando que Ele está no controle e seu plano é para nosso bem e para sua glória. Subtópico 2: o amor e redenção. A principal mensagem de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção. Boaz e Ruth simbolizam a união entre judeus e gentios, antecipando a reconciliação em Cristo. Boaz, o parente remidor, é o tipo de Cristo, nosso Redentor. A história de Boaz e Ruth nos adverte sobre a importância de reconhecer e valorizar o plano de redenção de Deus para toda a humanidade. Não devemos esquecer que a redenção não é exclusiva, mas inclusiva, abrangendo todas as nações e povos através de Cristo. Devemos estar atentos para não permitir preconceitos ou divisões que possam afastar as pessoas do amor redentor de Deus. Uma aplicação pessoal: a união de Boaz e Ruth nos inspira a viver e promover a reconciliação e a unidade em Cristo, independentemente de nossas origens ou diferenças. Assim como Boaz redimiu Ruth, Jesus nos redimiu com o seu amor e sacrifício. Devemos refletir esse amor em nossas vidas, estendendo graça e aceitação aos outros, sabendo que todos são bem-vindos na família de Deus. Subtópico 3: fidelidade e altruísmo. Ruth mostra que mesmo nos dias sombrios dos juízes havia um remanescente fiel a Deus. Noemi e Ruth destacam-se pelo altruísmo, contrastando com o egoísmo da época. Elas demonstram que o justo vive pela fé e o amor verdadeiro não é egoísta. Uma advertência desse subtópico: o exemplo de Noemi e Ruth nos adverte sobre os perigos do egoísmo e da autossuficiência, em uma época onde cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Sua fidelidade e altruísmo destacam-se como um lembrete de que devemos resistir à tentação de viver apenas para nós mesmos. Devemos estar atentos para não nos conformarmos com a mentalidade egoísta do mundo ao nosso redor. Uma aplicação pessoal: a história de Noemi e Ruth nos chama a viver com a fidelidade a Deus e a praticar o altruísmo em nossas vidas diárias. Em um mundo onde o egoísmo é comum, somos chamados a amar e servir aos outros de forma genuína e desinteressada. Refletindo o amor de Cristo, devemos nos esforçar para ser um remanescente fiel que vive pela fé e demonstra o amor verdadeiro em nossas circunstâncias. Conclusão da lição: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano.
o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, ele é fiel. Isaías 64:4. Você que ficou até aqui, eu te convido a acompanhar o canal. Você vai encontrar estudos bíblicos por tema, você vai encontrar devocionais, você também vai encontrar lições da Escola Bíblica Dominical. Junte-se a nós nesse crescimento espiritual. Deixe seu like, comente, compartilhe esta lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe.